Você já teve a sensação de que o dinheiro parece simplesmente evaporar? Você trabalha, trabalha e meio que não sai do lugar? Eu já me senti assim também e foi frustrante demais. Hoje eu tenho investido ali cerca de 150 mil a 160 mil reais. Mas uma das coisas que realmente mudou minha vida não foi isso, mas sim atingir o patamar de os 100 mil reais investidos. Porque os primeiros 100 mil reais são muito difíceis e depois que você conquista isso, o jogo muda e muito. E nesse vídeo eu vou te falar as 8 dicas que mais aceleraram ali a minha jornada em busca dos primeiros 100 mil reais investidos. E que podem encurtar o caminho também, porque vão ter alguns erros. Mas antes, a gente precisa fazer um alinhamento. O tempo é relativo. Não existe um cronômetro universal de quanto tempo você deveria levar para atingir os primeiros 5 mil reais. Então, não se compare comigo e não se compare com outras pessoas também. A única pessoa com que você precisa se comparar é com você mesmo. Não importa quanto você anda por mês, importa que você ande todos os meses. E essa mentalidade, eu tenho certeza que ela vai tirar um peso enorme das suas costas, porque esse foi um dos erros, se eu puder acrescentar uma coisa aqui. Quando você fica se comparando com os outros, você não olha para a sua jornada e ela se torna muito mais estressante, em vez de se tornar prazerosa. Então, coloca aqui nos comentários para você ver um antes e depois desse vídeo. Hoje, agora no começo desse vídeo, quanto você levaria de tempo para economizar, guardar os seus primeiros 100 mil reais com o salário que você ganha atualmente? Então, agora que você escreveu aí, vamos à primeira dica. Corte os grandes excessos ali do seu orçamento, que é alimentação, transporte e moradia. Dá uma olhada no que está muito discrepante, mesmo que você não consiga cortar naquele instante, veja e se organize para tentar mudar aquilo para um pouco menor e viver um custo abaixo do que você poderia viver. No começo da minha jornada, eu tentei já economizar em pequenas coisas para tentar investir muito mais, como numa bala, num cafezinho, num docinho e alguma coisa que eu queria naquele momento. Porém, não são esses pequenos gastos que vão realmente fazer a diferença na sua vida. Os 3 principais gastos que atrapalham muito a vida do brasileiro são essas 3 coisas que eu acabei de falar para você, porque tendem a ser os maiores gastos. Por exemplo, atualmente eu moro em uma cidade do interior de São Paulo. Não é tão pequena assim, mas o custo de ter um carro ia ser muito mais alto para mim, que trabalho de casa, tenho a minha empresa, no caso no digital, e além disso, não costumo sair muito ali para lugares que eu precise de um carro. Então hoje o Uber facilita muito. Para mim que preciso no máximo pegar um carro de 1, 2 vezes por semana, eu costumo economizar muito mais. E quando eu preciso viajar, eu consigo alugar um carro e não ter nenhuma dor de cabeça. Então, no meu caso, sai muito mais barato do que ter um carro ali parado na garagem. E com moradia é igual. Quando você está construindo patrimônio, se você vai financiar uma casa, óbvio que depende da taxa de financiamento, depende de alguns fatores específicos, mas na maioria dos casos é muito mais fácil você acumular patrimônio, você ter aquele dinheiro líquido para investir do que você financiar. Porque quando você financia, você precisa dar uma entrada. Então, só de dar essa entrada, esse dinheiro não fica com você e você tem menos oportunidades de negócio, querendo ou não, se você for um empreendedor. E é claro que isso não serve para todo mundo. Você pode dizer que encontrou uma ótima oportunidade, isso não é uma regra. Você tem que fazer análise da tua própria vida. O que eu estou falando aqui é o que funcionou para mim e o que eu sei que funcionou para muitas pessoas para acelerar o caminho aos 100 mil reais. Então, se para você faz sentido um financiamento aí que você fique 30 anos pagando e queira ficar naquela casa, e se você sair, passar o aluguel para outra pessoa, legal, fique feliz com isso. Eu estou falando que para o meu caso não faz sentido e eu consegui acelerar dessa maneira. Então, não existe o certo e errado nesse sentido. Investimento e dinheiro é uma coisa muito pessoal. Quando você dá dica e sugestão, é para uma pessoa que não sabe que existe essa possibilidade. Porque tem gente que acha que o único caminho é pegar e financiar uma casa e que esse é o único caminho correto. Sendo que tem gente que, quando não faz isso, consegue ter mais dinheiro em caixa, criar negócios e ganhar mais dinheiro ainda. A segunda dica que mudou meu jogo foi construir um colchão financeiro em comparação com as pessoas que trabalhavam com as mesmas coisas que eu. Quando eu trabalhava com vendas ali na empresa do Flávio Augusto, no começo eu ganhava cerca de 3 mil reais por mês. E só nisso já era um pouco difícil economizar, dado o lugar que eu trabalhava. O custo de vida era muito alto, porém eu já conseguia guardar um pouquinho. Eu me esforcei muito, trabalhava muito, das 8 da manhã ali até meia-noite, sempre com vendas. E no caso eu consegui aumentar cada vez mais o meu salário. O meu fixo subiu para 4.500, porém as minhas comissões eram boas porque eu tinha muitos resultados. Então eu consegui levar meu salário ali para 7 mil, 8 mil reais por mês, meio que constantemente. E eu sabia que se eu quisesse em algum momento construir algo maior por mim mesmo, eu precisava ter um colchão e uma reserva de emergência. E foi que eu consegui, em um ano ali, 7 meses, acumular 60 mil reais.
E foi depois disso que eu tive mais oportunidade de arriscar e mudar de empresa e ter mais liberdade no meu tempo. Até que eu fui para uma empresa onde eu trabalhei home office, então eu tinha liberdade de trabalhar ali e no horário vago, no horário livre, depois do expediente, eu conseguia criar novos negócios e olhar para a empresa que eu estava tentando construir. E você, já tem um colchão de segurança para mudar de carreira ou para tentar algo novo caso você precise? Ou ainda não? Tá zerado? Terceira dica, que para mim foi uma das mais importantes, foi investir em você mesmo e no seu ambiente. Foi uma coisa que encurtou demais o meu caminho. Cada vez mais que eu investi em livros e conhecimento, me proporcionou velocidade para conseguir crescer. Eu comprei diversos cursos, mentorias, óbvio, alinhadas com o que eu estou fazendo. Tome muito cuidado para não sair comprando um monte de curso e pensar que esse é o caminho ideal. Não é disso que estamos falando. O que eu estou falando é que se tiver alguma coisa alinhada de algo que você queira aprender e você precise naquele momento, não seja muquirana ou mão de vaca de pensar que não, eu consigo sempre aprender isso gratuitamente. É claro que você consegue. Só que pessoas geralmente que têm mais resultado, elas costumam vender alguma coisa do conhecimento delas, um acompanhamento, alguma coisa que acelere os teus resultados. Foi aí que eu entrei também em uma mentoria, em um mastermind do Érico Rocha, mas claro, porque eu consegui construir meus resultados até chegar nesse patamar. E para quem não sabe, esse é um dos maiores masterminds do mundo digital. E quando você entra em ambientes assim, você muda de nível. Você começa a conviver com pessoas com mentalidade diferente, com conhecimentos diferentes do teu. E isso te influencia. Provavelmente você já deve ter ouvido que você é a média das 5 pessoas com que você anda, né? É uma falácia, pelo menos as 5 pessoas, mas sim, você é uma grande média ali das pessoas que você convive no dia a dia. Você já pode ter percebido isso. Dica 4. Essa pode parecer muito besta para você, mas e provavelmente você já deve ter ouvido várias vezes, mas eu vou dar algumas dicas de uma maneira um pouco diferente, que seria controle os seus gastos. A maioria das pessoas acha que sabe realmente o quanto está gastando e faz aquela contabilidade mental e fala, putz, com certeza eu sei o quanto estou gastando. Eu gasto tanto de aluguel, tanto com o meu carro e tanto com a minha alimentação. Ok, mas os pequenos gastos, às vezes eles fazem a diferença, principalmente quando são coisas de um valor um pouco maior. O que não custa nada você fazer é parar 30 dias, fazer as anotações e descobrir quais realmente são seus gastos. Pode ser que você realmente esteja alinhado e você pode se surpreender também com isso. A quinta dica também é um pouco óbvia, mas muita gente não sabe o caminho para conseguir esses resultados, que é, cara, se você quer chegar mais rápido nos 100 mil reais, você precisa ganhar mais. Se você, por exemplo, ganhar R$ 1.000 por mês, você vai chegar lá em um determinado tempo. E é óbvio que se você ganhar 3 vezes mais que isso, e claro, conseguir separar para investir de maneira correta, você vai chegar muito mais rápido. Mas existem diversas formas de você fazer isso. E a que eu mais indico é, se você está muito no começo e ainda não tem quase nada guardado, procure uma fonte de renda estável. Você pode estar pensando, mas eu quero fazer alguma coisa na internet, eu quero liberdade. E às vezes muita gente vende isso, esse sonho de ter liberdade, trabalhar com digital. E cara, tem um lado bom e tem um lado ruim. Mas no começo, quando você tende a trabalhar com digital e sozinho, você meio que está no escuro. Você não tem experiência de pessoas que já têm resultado. Então a chance de dar errado é muito alta. E principalmente quando você não tem dinheiro. Porque se o dinheiro não entra, você vai ficar desesperado e você vai tentar pular de galho em galho. E quando você pula, não dá tempo de você maturar aquela ideia, maturar se aquilo realmente dá certo. Então o que você precisa? Trabalhe para alguém já consolidado, às vezes, que já tem resultado. Ganhe um dinheiro certo ali, mês a mês. Óbvio, tenta empreender junto naquele lugar. Mas se você vê que você não tem oportunidade de crescer lá dentro, se esforce para juntar dinheiro e tentar por você mesmo. Só que de uma maneira muito mais tranquila e já com uma base de conhecimento muito maior. Sexta dica, galera. Comece antes de estar pronto. Essa podemos dizer que é uma das coisas que mais trava os brasileiros, que é a procrastinação. Você sempre pensa que precisa estar pronto para fazer alguma coisa, que aquilo precisa estar ajeitado, que tudo precisa estar inteiramente alinhado. É óbvio que a qualidade básica é importante para tudo que você faz na vida. Porém, até o momento que aquilo não te trava, tá com medo? Vai com medo mesmo. Geralmente é algum medo, alguma coisa que você tem guardada dentro de si, algum receio, insegurança, que te trava em alguma coisa, onde você quer esperar para tudo estar perfeito. Isso serve para investimento, exercício físico e para diversas outras coisas. Vai do jeito que dá.
Então você vai lançar um primeiro produto, se você trabalha com infoprodutos, lança daquele jeito mesmo. Se você pegou e fez o seu melhor no tempo que você tinha, é o que importa. Você vai colher feedback e você vai melhorar. Você vai para academia treinar pela primeira vez, cara, faz daquele jeito. Você vai sentir, entender o que deu certo, o que deu errado, ou com o professor que estiver lá também, e você vai melhorar cada vez mais. Sétima dica para chegar mais rápido nos 100 mil reais: não reinvista tudo no seu negócio. Principalmente se você tiver um negócio que precisa de caixa no começo, tem gente que fala, invista tudo naquilo. Claro, é importante, só que se o negócio quebrar, você juntou aquela reserva financeira que você precisava para estar protegido, porque negócios quebram, imprevistos acontecem. Muitas vezes a gente não percebe os cisnes negros que podem acontecer. O ser humano tem muita dificuldade de entender o que pode dar errado. Então, escrever tudo no papel que pode dar errado para você estar protegido, caso uma situação daquelas aconteça, é muito interessante, porque imprevistos acontecem. Então a dica é: retire parte dos lucros das coisas que você está fazendo e reinvista ali também na sua pessoa física para você ficar um pouco mais forte. Oitava dica: ignore os críticos e os maus conselhos. Dica principal para você saber quem são os bons conselheiros dos maus conselheiros, óbvio que não é uma dica 100% correta, mas na maioria dos casos ela funciona muito bem. Verifique a vida daquela pessoa. Aquela pessoa que fala, cara, você tem que fazer uma faculdade para você ganhar muito bem e viver muito bem. E uma faculdade especificamente, vamos supor, de medicina. Aquela pessoa é médica, ela fez aquela faculdade, quanto ela está ganhando? Quais são os resultados dela? Então, caso você queira receber um conselho, olhe quem é a pessoa que está o aconselhando. Pode parecer uma coisa besta, mas se você parar para ouvir todo mundo no meio do caminho, você nunca vai para lugar nenhum. Críticas você vai receber, e muitas, quando você estiver no caminho dos 100 mil reais, quando você estiver gravando um vídeo para o YouTube, quando você estiver fazendo diversos tipos de coisa. Então o que importa é, está de acordo com seus princípios o que você está fazendo? Então siga firme e ouça apenas os conselhos das pessoas que chegaram aonde você quer chegar. E se esse vídeo fez sentido para você e se ainda quer saber quais são as minhas principais 3 fontes de renda e para você conseguir construir a sua e usar como base isso que eu fiz, o vídeo vai aparecer aqui no card, já clica nesse vídeo e antes disso não deixe de se inscrever no canal. Então um resumo rápido para a gente não perder. Corte de excessos grandes, ou seja, dos seus gastos, criar um colchão de segurança, anota para você não esquecer, investir em si mesmo e no seu ambiente, controlar os seus gastos de verdade, ganhar mais e, além disso, começar antes de estar pronto. Além disso, não reinvestir tudo no seu negócio e ignorar os críticos. E agora é com você. Se quiser continuar nessa jornada comigo, se inscreve no canal e já clica no próximo vídeo para aprender ainda mais. Meu nome é Henrique Reis e esse é o Rei de Negócios.